Olá, caros irmãos e irmãs em Cristo. Agora vamos continuar a resposta à questão levantada por protestantes que dizem como é que pode que Jesus, o fato que vocês dizem que a última ceia, o vinho e o pão se transformam no sangue, no corpo de Cristo, né? Aquele mesmo depois da cruz, né? O ressuscitado, tudo. Sendo que Jesus só ressuscitou no domingo, a cruz só foi na sexta e a última ceia foi na quinta. Como é que vocês podem dizer isso? Então a gente começou a resposta no último vídeo começando a resposta nos seus pilares mais básicos. Primeiro, que Jesus é homem. Segundo, que Jesus é Deus. E que Jesus, mesmo enquanto estava na Terra, ele também estava na eternidade também. Em São João 3, versículo 13. Como podemos ver, que ele fala que está no céu. Tudo bem. Então vamos prosseguir agora. Primeiro, mostrando as passagens, deixando bem claro, né, atestando de maneira muito clara que a última ceia foi temporalmente antes da morte e da crucifixão de Cristo. Da crucifixão, foi antes da crucifixão e da ressurreição de Cristo. Vamos primeiro contextualizar temporalmente, como dizem os protestantes, nesse ponto eles têm razão, foi antes. E vamos atestar isso aqui com as passagens. Primeiro vocês vão ver em São Lucas, capítulo 22, 15, que a palavra de Deus diz: Disse-lhes, tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Aí, vocês vão ver em São Lucas, capítulo 23, versículo 46. Jesus deu então um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou, ou seja, morreu. Ou seja, fica bem claro que a última ceia foi no capítulo 22 de São Lucas e ele veio a morrer na cruz em São Lucas capítulo 23, como acabamos de falar. Aí vamos para o Evangelho de São Mateus. São Mateus capítulo 26, versículo de 21 a 23, diz: Jesus fala: Durante a ceia disse: Em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: Sou eu, Senhor? Respondeu ele: Aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. Pois bem, no mesmo Evangelho de São Mateus, no capítulo 27, ou seja, um capítulo depois, ou seja, capítulo 27, 46 a 50, diz: Próximo da hora nona, Jesus exclamou em voz forte: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? A essas palavras, alguns dos que estavam lá diziam: Ele chama por Elias. E imediatamente um deles tomou uma esponja, embebeu em vinagre e apresentou-lhe na ponta da vara para que bebesse. Os outros disseram: Deixa, vamos ver se Elias irá socorrer. Jesus de novo lançou um grande brado e entregou a alma. Agora, no terceiro evangelho sinótico, que estamos citando, é São Marcos. São Marcos, capítulo 14, 16 a 20, que diz: aonde prova, mais uma vez, que a última ceia foi anterior à crucifixão e à ressurreição de Cristo. Que é o que os evangélicos, os protestantes dizem, e nós também concordamos. Nisso não há discordância. A questão é outra, que nós estamos respondendo e iremos complementar a resposta. Mas vamos pelo menos aonde nós concordamos. Que a última ceia foi anterior à morte, à crucifixão e à ressurreição de Cristo. Em São Marcos 14, 16 a 20 diz: Jesus disse: Em verdade vos digo, um de vós que come comigo me há de entregar. Isso é São Marcos capítulo 14, 18.
Aí em São Marcos, capítulo seguinte, capítulo 15, versículo 34 a 37, no qual eu destaco o versículo 37, diz: Jesus deu um grande brado e expirou. Pois bem. Até aí está pacífico, né? Citamos as passagens, que a última ceia é sempre um capítulo anterior à morte, à crucifixão e morte de Cristo, né? Nesse ponto, protestantes e católicos não discordam. A questão é que, como eles não aceitam que há a instituição da Santa Ceia ali, na quinta-feira, porque os eventos da morte e ressurreição de Cristo foram posteriores, eles falam: como é que vocês podem temporalmente falar que na quinta-feira o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue ressuscitados, ou seja, que já passou pela morte, pela cruz e já ressuscitou e glorioso e se transformou no corpo e sangue de Cristo na quinta-feira, sendo que esses eventos só aconteceriam na sexta e no domingo, né? Esse é o questionamento. Pois bem, como é bom lembrar, Jesus era homem e Jesus era Deus, né? Então, como ele era homem e Deus, você entendeu? É importante a gente sempre lembrar o seguinte: a Jesus como Deus, se aplica algumas qualidades que aos homens, nós que somos simples humanos, nós não temos essas qualidades e essas prerrogativas, nós não temos esse poder. Qual é? A primeira delas é o seguinte, está em 2 São Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz: mas há uma coisa, caríssimos, de que não vos deixeis esquecer. Ou seja, Jesus é homem, mas Jesus é Deus. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o Salmo 89, versículo 4 diz: porque 1000 anos diante de vós, ou seja, diante de Deus, são como um dia de ontem que já passou, como uma só vigília da noite. Pois bem, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer é o seguinte: Jesus é homem, Jesus é Deus. Então o que acontece? Jesus na quinta-feira santa, quando ele instituiu a última ceia, ele adiantou os méritos da cruz. Ou seja, como Jesus não está apenas preso na terra, na época ele não estava preso na terra, ele também está na eternidade, porque ele é Deus, e como Deus ele é onipresente, ele está na terra, mas ele está na eternidade também, como vimos em São João 3, versículo 13, ou seja, que ele está, ao mesmo tempo que ele estava na terra, ele estava na eternidade. E na eternidade não há tempo. O tempo, os segundos, os minutos, os dias, está aqui na terra. Mas na eternidade não há essa noção de tempo que nós temos aqui. Entendeu? E Jesus está na eternidade também, como vimos em São João 3,13. Como Jesus mesmo falou, que está no céu. Aquele que desceu do céu, que se encarnou, o Filho do Homem que está no céu, no presente. Ou seja, mesmo tempo que estava aqui, estava na eternidade. Então, o que Jesus fez? Ele adiantou os méritos da cruz, ou seja, da morte, crucifixão, da ressurreição de Cristo, que ocorreriam depois, que ocorreriam na história, na sexta e no domingo, para a quinta-feira, transformando aquele vinho, aquele pão, no sangue e no corpo de Cristo. Ele adiantou esses méritos. Ele adiantou aquelas qualidades. Ou seja, naquela quinta-feira, aquilo se transformou num sangue no corpo dele, já ressuscitados, né? Ou seja, realidades que na história só ocorreriam um dia depois da Santa Ceia e 3 dias depois, ou seja, a realidade que só ocorreria 3 dias depois, que a ressurreição só foi no domingo, ele adiantou na quinta. Jesus pode ou não pode fazer isso? Jesus é Deus. Para Jesus, 1000 dias são como 1000 anos são como um dia. Um dia são como 1000 anos, como acabamos de ver em 2 Pedro 3,8 e Salmo 89, versículo 4. Entendeu? Ele pode fazer isso, ele tem essa capacidade para fazer isso. Né? É igual naquela passagem que nós vemos em São João 6, de 48 a 71, quando ele fala que quando os caras falam, pô, mas essa palavra é muito dura sobre o teu corpo, teu sangue, né? Aí que Jesus falou: se vocês não aceitam isso, então quando vocês virem o Filho do Homem subindo ao céu, então é que vocês não vão acreditar mesmo.
Entendeu? É um exemplo. Entendeu? Essa dúvida que os protestantes têm sobre, nossa, mas temporalmente foi depois, Jesus nunca poderia ter feito isso na quinta, adiantar os méritos da cruz. O que eles estão fazendo com isso? O que eles estão cometendo com essa dúvida? Eles estão cometendo o mesmo erro que Moisés cometeu com relação a Deus Pai, em Números, capítulo 11, né, sobre a questão das codornizes. Né? Quando Moisés estava falando que precisava são 600 mil pessoas, o povo estava reclamando de carne, onde ia ter 600, onde ia ter tanta codorniz, tanta carne para alimentar toda aquela população que estava no deserto, né? E aí o que fez? O que Deus falou? O que Deus falou? O que Deus fez? Levantou codornizes, que são aves, saindo do mar. Olha só. E olha o que Deus falou em Números 11, versículo 21. Olha só que interessante. Moisés diz: Este povo, no meio do qual estou, conta 600 mil homens de pé, e dizeis que lhes dareis carne para que comam um mês inteiro. Ou seja, Moisés duvidou, né? Igual hoje o povo duvida, né? Que Jesus não pode adiantar os méritos da cruz. Do domingo para quinta-feira, na última ceia. Do mesmo jeito que o povo duvida nisso, Moisés também duvidou. Como você vai arranjar tanta carne para 600 mil pessoas no deserto? Aí Moisés continuando no versículo 22, Números 11, 22. Porventura, matar-se-á tanta quantidade de ovelhas e bois até que tenham bastante? Ou juntar-se-ão todos os peixes do mar para fartá-los? Moisés duvidando, né? Igual hoje o povo duvida. Mas como Jesus pode adiantar os méritos da cruz no domingo e na quinta-feira? Aí que Deus Pai falou no versículo 23 de Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 23. O Senhor respondeu a Moisés: Acaso será impotente a mão do Senhor? Verá sem demoras se fará ou não o que eu te disse. Então, são coisas assim para vocês verem como esse Jesus extremamente incapaz, humanizado e limitado que os protestantes fazem, falando que isso é impossível, é antibíblico, como acabamos de ver. Pois bem, então, como é que a gente fecha essa questão aí? Pois bem, né, qual é interessante? Qual é mais uma prova bíblica de que Jesus adiantou os méritos da cruz do domingo para onde houve a ressurreição para a quinta-feira da última ceia? Qual é mais provas bíblicas para fechar todo esse raciocínio? Essas provas bíblicas nós passaremos no próximo vídeo.